Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Veja que nós estamos diante de um evangelho maravilhoso, aonde o Senhor vai nos dar vários ensinamentos. Eu já preguei sobre isso na minha meditação da palavra de hoje, mas gostaria de aprofundar com vocês. Nós vemos aqui o interesse de Pedro em saber o que vai ser da vida de um e o que vai ser da vida do outro. O que vai ser da vida deste, o que vai ser da vida daquele. Portanto, vemos uma certa curiosidade. O que vai ser deste? O que vai ser daquele? E nós percebemos que Jesus não responde à pergunta. Veja que Jesus diz assim: se quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Pedro, o que te importa? O que te importa saber da vida dos outros, Pedro? O que te importa saber deste ou daquele? Veja que esse é um dos nossos problemas. E quem cuida muito da vida dos outros esquece de cuidar da sua. Quem tem tempo para cuidar da vida dos outros é porque não está cuidando da sua. Porque você tem muito o que fazer para cuidar da sua vida. Portanto, olha para quem está do seu lado e diga: cuide da sua vida. Na teologia tem uma premissa: antes de cuidar da alma do outro, eu tenho que cuidar da minha própria. Antes de querer salvar a vida do outro, eu devo querer salvar a minha alma primeiro. O que adianta salvar a vida dos outros e perder a minha? Antes de salvar a vida do outro, eu preciso salvar a minha. Então isso é importante. Então nós vemos aqui um Pedro curioso. Um Pedro curioso querendo saber do futuro. E veja, este é o problema do ser humano. Nós temos curiosidade do futuro. Nós temos curiosidade em saber o que vai acontecer. Nós temos curiosidade em saber o que vai acontecer. E para descobrir isso, tem gente que faz de tudo. É verdade ou não é? E aqui nós estamos num campo muito importante. E eu gostaria que você entendesse algo muito importante. Deus não quer que você saiba o futuro. Deus não quer que você saiba o futuro. Você já parou para pensar que você não sabe o dia que você vai morrer?
Veja que é o seu futuro, o dia da sua morte. Deus poderia te dizer: você vai morrer no dia tal, ou no ano tal. Pronto, você anota, ótimo. Já sei quantos dias de vida eu tenho, vou aproveitar o máximo. Deus te deu o dia que você vai morrer? Não. Por quê? Ele não quer que você saiba do futuro. E por que que ele não quer que você... Imagina isso, se você soubesse o dia que você ia morrer, o que ia acontecer? Ela está me dizendo aqui, ficaria mais santa, entre aspas. Alguns iam falar, vou aproveitar a vida, vou fazer tudo o que eu posso, quando chegar perto do dia de eu morrer, eu me arrependo, me converto, mudo de vida. Muita gente ia viver assim ou não? Ia. Deus não quer que você saiba o futuro. Por quê? Porque o futuro só a Deus pertence. O futuro só a Deus pertence. Diga comigo, o futuro só a Deus pertence. Só que o ser humano não quer saber disso. O ser humano, ele é curioso. E a gente é curioso, basta eu te dizer assim, olha, eu tenho uma novidade para te contar. Aí você fala, qual é? Ah não, vou contar só amanhã. Você vai morrer, você vai ficar o dia todo pensando naquilo, porque nós somos curiosos, nós queremos saber. Então você imagina que tem muita gente assim, que é assim na vida, é curioso na vida, quer saber o que vai acontecer. E aí, minha gente, tem muitas pessoas que acabam até indo para lugares e coisas erradas. Erradas segundo a Igreja Católica. É neste momento que, se aparecer uma pessoa que diz que vai ler tua mão e vai descobrir o teu futuro, opa, está aqui minha mão. Você vai saber meu futuro. E quantas pessoas estão ganhando a vida lendo a mão dos outros, lendo não sei o quê? E se estão adivinhando algo, é o espírito do mal que está adivinhando? Porque preste atenção. Ah, mas eu fui para o lugar tal e disse toda a minha vida. Eu fui para o lugar tal e revelou tudo que eu sou. Ok, o diabo também sabe das coisas. O diabo também sabe revelar. Lembra na Bíblia quando uma mulher, ela falava a vida de todo mundo? E aí, um dia os apóstolos passam por essa mulher e expulsam o demônio dessa mulher, e ela parou de adivinhar a vida dos outros. E até em relação aos apóstolos, ela dizia, estes homens são homens de Deus. Parecia que era uma mulher boa, parecia que era uma mulher santa, mas quando os apóstolos a viram, os apóstolos tiraram o demônio dela. Simples, ela estava revelando o futuro das pessoas. Deus não quer que você saiba o futuro. Deus não quer que você saiba o futuro. Mas muitas pessoas então vão fazer a leitura de mãos. Muitas pessoas vão atrás do espiritismo para saber do seu futuro. E aí principalmente quem tem dinheiro começa a ir atrás dessas coisas, porque tudo isso tem que ser pago. Existe um mercado por trás. A pessoa não vai fazer de graça, ela não vai revelar teu futuro de graça. Então ela cobra, e muita gente está indo atrás disso.
Indo atrás do futuro, você comete um pecado. Indo atrás do futuro, você comete um pecado. E qual o pecado? Você deixou de acreditar na providência de Deus. Então, como é que deve ser a nossa vida? Nós temos que viver de acordo com a providência de Deus. O que Deus nos permite viver é o hoje. É o hoje. Então preste atenção, você nem deve viver de passado, porque o passado também não te pertence mais. O passado deve trazer para você ensinamentos, o passado deve trazer para você aprendizados, o passado deve trazer coisas, às vezes o passado traz coisas más, mas até as coisas más devem ser aprendizado para você. Quanta gente vivendo de passado? Quanta gente não consegue deslanchar na vida porque está preso ao passado? Um passado cheio de marcas, um passado cheio de traumas, um passado cheio de feridas, e por causa de um passado assim, a pessoa não vai para frente. Essa pessoa está presa ao passado. Deus não quer que você fique preso ao passado. O passado é preciso que ele seja curado. O passado é preciso que haja libertação em relação a tudo que foi de ruim, a tudo que foi de mal do seu passado. Então precisa curar, precisa libertar, porque você não pode ficar preso ao que passou. Você não é o que passou. Você não pode ficar preso às coisas ruins que te aconteceram. Você precisa ir para frente. Então você não pode ficar preso ao passado, mas também você não pode querer viver num futuro. Num futuro que ainda não existe. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você sabe onde você estará amanhã? Você sabe se você vai estar vivo amanhã? Você não sabe nada. Ei, preste atenção. Quando eu te faço essa pergunta, você sabe do seu amanhã, você sabe o que vai acontecer com você amanhã, e você está me dizendo, não, eu não sei. Então sabe o que isso significa? Que você não tem poder sobre nada. Você vai começando a entender que a tua vida está nas mãos de Deus e não está nas tuas mãos. Você vai entendendo aquela passagem que diz que um cabelo que cai da sua cabeça não cai se Deus não permitir. Até os cabelos da tua cabeça estão nas mãos de Deus. Nenhum cabelo cai da sua cabeça se Deus não permite. Toda a tua vida está nas mãos de Deus. Quando a pessoa quer descobrir o futuro, ela acha que a vida dela está nas mãos dela. E por isso é um pecado. Você acha que a tua vida está em tuas mãos, então você acha que você tem que resolver, você acha que você tem que fazer, descobrindo o futuro, você acha que a tua vida está exclusivamente nas tuas mãos, e eu digo, a tua vida não está nas tuas mãos, a tua vida está nas mãos de Deus. Quem te sustenta é Deus. No dia que Deus tirar a mão dele sobre você, você deixa de existir. Você só existe porque Deus permite que você exista. Para de pensar outra coisa. A tua vida está nas mãos dele. Antes de você nascer, eu já te conhecia, diz a palavra. Antes de você nascer, eu já sabia quem você era.
Antes de você nascer, eu já sabia que você era, e o teu nome estava gravado na palma das minhas mãos. Toda a tua vida está nas mãos de Deus. E no dia que você quiser sair dessas mãos, você está indo por um caminho muito errado, e você está indo por um caminho muito perigoso. Estar nas mãos de Deus é o melhor lugar que a gente pode estar, e é o lugar mais seguro que tem, é as mãos de Deus. Você acredita nisso? Então você não tem que querer viver o futuro. Você não precisa saber o dia da tua morte. Então veja, o ser humano, ele quer saber o porquê de tudo. Ele quer saber o porquê de tudo. É que nem uma criança, já viu aquelas crianças? Você fala uma coisa para ela, ela fala, mas por quê, pai? Aí você fala, explica. Aí ela diz, mas por quê? Tem aquela fase do porquê. Até que você fala, porque sim. Porque, veja que desde criança a gente quer saber o porquê. O porquê. O porquê que aconteceu isso com tal pessoa. O porquê que isso aconteceu. E deixa eu te explicar outra coisa. Assim como eu disse eu disse a você que você não tem poder sobre o futuro, eu quero dizer também que você não vai ter respostas para tudo. Pedro está fazendo uma pergunta para Jesus e Jesus deixou Pedro sem respostas. Vai ter muitas coisas na sua vida que você vai ficar sem respostas. Sabe por quê? Porque não cabe a você saber. Ou você não dá conta de entender. Só que nós, no nosso orgulho, nós queremos saber de tudo. Nós queremos saber o porquê de tudo. Eu sei que coisas difíceis já aconteceram com você, e você procura saber o porquê que meu filho morreu. Por que meu filho morreu tão novo? Por que uma criança nasce deficiente? Por que aquela pessoa nunca enxergou? Por que meu casamento acabou desse jeito? E aí você começa a tentar explicações, mas eu fui uma pessoa tão boa, eu não fiz nada para merecer isso, mas por que estou nessa situação? Mas por que o outro está nessa situação? E você começa a querer descobrir o porquê, e você já percebeu que muitos porquês ainda continuam sem respostas na sua vida? Porque nem tudo compete a você saber o porquê. Amém? Dá para entender sim ou não? Então não queira saber do futuro. Não queira saber o porquê de tudo. Você tem que entender que a tua vida, ela tem que estar abandonada em Deus. Deixa Deus cuidar da tua vida. Muitas vezes nós temos que ser como Jó. Jó perdeu tudo. Jó perdeu amigos, Jó perdeu família, Jó perdeu bens, e aí quando ele perde tudo, ele diz, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então tem hora que você não vai entender tudo, mas mesmo quando você não entender tudo, diga, eu te louvo, Deus, bendito seja o teu nome. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o teu nome. Eu não sei de nada, o Senhor sabe de todas as coisas. Por exemplo, uma mãe que teve a triste acontecimento de perder o seu filho muito cedo,
ou ainda no seu ventre, ou com poucos dias de vida. Isso é dolorido para uma mãe. Mas, e se Deus já sabe que aquela criança vai se perder lá na frente, e Ele já está trazendo para si uma alma que no futuro iria se perder? Se você soubesse disso, aí você diria: ah, agora eu entendi. Então pode levar. É bom que vá mesmo. Nós não sabemos. Nós não sabemos o porquê. Nós não damos conta de saber o porquê de tudo. Nós não damos conta de saber o porquê de todas as coisas. Não compete a nós saber o porquê. Não compete a nós saber o futuro. A nós compete viver o presente. A nós compete viver o hoje. A nós compete viver o agora. Então, diante de tudo isso que eu estou falando, é isso que você precisa entender. A você compete viver o hoje. A você compete viver o agora. Não adianta ficar no passado, já passou. O futuro não te pertence. A única coisa que te resta é hoje. A única coisa que te resta é agora. E o teu futuro, ele depende das tuas escolhas de hoje. Eu só sou padre hoje porque um dia eu escolhi ser padre. Porque se eu não tivesse escolhido ser padre, eu seria hoje outra coisa. O nosso futuro depende das nossas escolhas de hoje. Então nada mais importante do que a gente viver bem o nosso hoje. Deus nos dá a cada dia 24 horas. Nós precisamos aproveitar essas 24 horas para ir plantando coisas para o nosso futuro. Veja, nunca se esqueça da lei da semeadura. Isso acontece na nossa vida. O que acontece com a plantação acontece com a nossa vida. Qual é a lei da semeadura? O que se planta, colhe. Diga comigo: o que se planta, se colhe. Ou seja, se você planta coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Então, se você viver bem o seu presente, você vai colher coisas maravilhosas no seu futuro. Então, nada melhor do que viver o hoje. Nada melhor do que viver agora, da melhor maneira que você puder. Viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. Se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria? Você dizia assim: Frei, se hoje fosse o último dia da minha vida, eu ligaria para tal pessoa e pediria perdão para ela. Ei, por que você está esperando? Então faça isso. Se você tem alguém para pedir perdão, faça isso hoje. Porque você não sabe se amanhã você estará vivo. E veja, o que eu estou falando a respeito de você, também eu digo a respeito das pessoas. Assim como você não sabe o que vai acontecer com a sua vida, você também não sabe o que vai acontecer com a vida das outras pessoas. Então aproveite para amá-las. Repito, se você tem alguém para perdoar, perdoe hoje. Ligue para ela hoje. Não deixe para amar alguém amanhã, porque ao amanhã pode não chegar. Um dia o seu celular vai tocar. Um dia o seu celular vai tocar e a ligação vai ser a seguinte: o teu pai acabou de falecer.
ou a tua mãe acabou de falecer. Um dia você vai receber uma ligação dessa. Sabia disso? Sim ou não? Muitos já receberam. Mas você ainda tem pessoas que você ama nessa terra. Então um dia você vai receber uma ligação, e nessa ligação alguém vai dizer para você: olha, senta aí um pouquinho para receber essa notícia. Se você soubesse o dia que ela ia morrer, você talvez teria feito coisas diferentes. Repito, você não sabe. E você não pode viver desse "se eu soubesse". Não, você tem que viver o seu melhor hoje. Porque é a única coisa que você tem. Amém? Vamos repetir igual Santa Teresinha: para te amar, ó Deus, eu só tenho hoje. Essa é a grande frase de Teresinha: para te amar, ó Deus, eu só tenho hoje. Teresinha não esperava o amanhã para amar a Deus. Teresinha sabia que só tinha hoje para amar Jesus. Então ela amava o máximo que ela podia a Jesus. Amém. É tão verdade que eu estou dizendo que Jesus um dia chega para os apóstolos e diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, cada dia basta as suas próprias preocupações, cada dia basta os seus próprios problemas. Então não vos preocupeis com o que vocês vão comer amanhã, não vos preocupeis com o que vocês vão vestir amanhã, não vos preocupeis aonde vocês vão dormir amanhã. E aí Jesus excelentemente ele diz assim: olhem para os pássaros, eles não trabalham, e eu cuido deles a cada dia. Você já viu algum pássaro mendigando na rua? Os pássaros são cuidados por Deus. Não é que um animal sabe se virar. A gente costuma dizer: ele sabe se virar sozinho. Não, não é que ele sabe se virar, é que Deus cuida dele. A palavra de Deus diz que Deus cuida dos animais. Deixe ele na natureza e Deus cuidará dele. É claro que nos dias de hoje você prende um bicho na gaiola, depois que você solta ele não sabe se virar mais, né? Eu me lembro que um dia eu fui ter um inventário de ter um passarinho, prendi ele na gaiola. Aí fiquei com dó. Prendi o bicho na gaiola, fiquei com dó, mas acostumei tanto o bicho, joguei ele. Quando eu soltei ele, o bicho não voava. Aí eu só vi o gato, nhau. O que eu fiz? Acostumei o bicho na gaiola. Mas se ele tivesse sempre estado na natureza, ele saberia o que fazer, porque Deus sempre está cuidando dele. Aí a palavra de Deus diz assim: você vale mais que um pássaro? Sim ou não? É claro que a gente vive num mundo hoje onde parece que bicho vale mais que ser humano, mas deixa eu te falar uma coisa: ser humano vale mais do que animal, tá? Aliás, Jesus morreu na cruz, não foi para salvar... pode ser até problemático o que eu falo, mas Jesus não morreu na cruz para salvar bichos. Jesus morreu na cruz para salvar gente, para salvar você. Jesus não morreu na cruz para salvar a última espécie de animal que tem. Não, Jesus morreu na cruz para salvar você. Não que ele não amava os animais, claro que não. Eu não estou dizendo nada contra os animais. Eu estou querendo dizer que Jesus, ele está dizendo: eu cuido dos animais, eu amo os animais. Mas eu quero dizer algo para vocês: vocês valem mais que os pássaros, vocês valem mais que os bichos. E deixa eu falar para vocês, Jesus está dizendo: se eu cuido tão bem dos animais, quanto mais de vocês que são meus filhos. Eu não vou deixar faltar nada para vocês.
eu não vou deixar faltar nada para vocês. Se você confiar em Deus, nada vai faltar na tua mesa. Se você confiar em Deus, não vai faltar comida, não vai faltar vestimenta, não vai faltar lugar para dormir, não vai faltar nada. Se você confiar nele e se você deixar ele cuidar da tua vida, nada te faltará, porque existe um Deus que está cuidando de você. Existe um Deus que vela por você, existe um Deus que cuida de você. Ou você acredita nisso, ou você vai se desesperar. Eu sei que quando você perde um emprego, você fica desesperado. E você diz, as coisas estão muito caras. O que vai ser da nossa vida? Ei, você tem um Deus que cuida de você e que nunca vai te deixar faltar nada. Aliás, você está vivo até hoje, sim ou não? Alguma vez te faltou o necessário? Talvez te faltou o celular do ano. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não precisa do celular do ano para viver. Talvez te faltou o carro que você queria, mas você não depende de carro para viver. Talvez faltou aquela roupa de marca que você queria, mas você não precisa de roupa de marca para viver. Agora, o essencial nunca faltou na tua mesa. O essencial para você se vestir nunca faltou. Um lugarzinho para você dormir, sempre você teve. E sabe quem fez tudo isso por você? Foi Deus. Cuidado para não achar que é você que trabalha e coloca comida na mesa. Cuidado para não achar que é você que faz tudo. Não, não é você. É Deus quem te dá tudo. Você é só um instrumento. Você é só um instrumento. É Deus quem cuida de você, é Deus quem cuida de cada detalhe da tua vida. Cada detalhe da tua vida é cuidado por Deus. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Jesus cuida de você e não vai te deixar na mão. Agora, pelo amor de Deus, segure na mão dele e deixe ele cuidar de você. Porque o que a gente é? A gente é muitas vezes aquele filho rebelde que não quer que o pai cuide de nós. A gente quer ser independente. E eis o problema: a independência é quando eu não quero quando eu não quero deixar o pai cuidar de mim. Quando eu não quero deixar o pai cuidar de mim. Eu já sou grandinho, eu quero viver minha vida do meu jeito. E a gente age igual o filho pródigo. A gente sai da casa do pai e vai querer viver a vida do nosso jeito. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Deus sempre cuida de você como um pai. Se um dia falta algo para alguém, é porque ou ele está sofrendo muito fortemente o mal, porque tem gente que passa fome hoje, não é por culpa própria, é por culpa de alguém. É por culpa de alguém. E tem muita gente que passa fome hoje por desleixo da humanidade, por desleixo de alguém, não sei. Mas outra forma também é quando eu quero viver a minha vida do meu jeito, a revelia. Eu não quero estar nas mãos de Deus. Veja que o filho pródigo teve uma hora que ele começou a passar fome. Ele começou a comer o que de comida? Ele começou a comer comida de porco. E aí ele se lembra: mas por que eu estou comendo comida de porco? Sendo que na casa do meu pai até os empregados comem melhor do que eu.
Até os empregados têm comida boa e eu aqui comendo comida de porco. Mas por que você está comendo comida de porco? Porque você saiu da casa do Pai, porque você não quis viver da providência do Pai, porque você quis fazer da sua vida o que você queria. Diz a palavra que ele esbanjou o seu dinheiro com prostitutas. É isso aí, o diabo te dá tudo, mas depois te tira tudo. Mas diz a palavra que um dia aquele filho quis voltar para casa e voltou para casa. E o pai podia não ter aceito. O pai podia ter dito: agora não cuido mais de você, vai viver sua vida. O que o pai faz? O pai acolhe, o pai abraça, o pai beija, porque no fundo o pai estava esperando a volta daquele filho. E que bonito, o pai dá uma ordem: mata o maior novilho que tem aí, mata o novilho, faz uma festa da melhor que tiver, porque este meu filho voltou para casa. Voltando para casa, aquele filho começa a comer com fartura, porque é isso que Deus te dá. Deus te dá o que Ele te dá em abundância. Deus quer que você tenha, preste atenção no que eu vou lhe dizer, Deus quer que você tenha ao ponto de sobrar, mas não para ficar com você, para que também você possa esbanjar para a vida de outras pessoas. Deus quer que você tenha ao ponto de sobrar, e essa sobra você poder ajudar alguém. Veja o que acontecia na multiplicação dos pães. Jesus via que, olha o cuidado de Jesus. Jesus via que aquele povo estava com fome. Vamos dar de comer para eles, mas nós não temos como dar comida para tanta gente. Não, quanto que você tem aí? Eu tenho uns 5 pães e 2 peixinhos. Ótimo. Jesus pegava, abençoava e entregava, e o pão ia multiplicando, porque Deus cuida disso também. E quando eles comiam, sobrava. Sobrou 12 cestos ainda. Porque Deus quer dar vida para você, e vida em abundância. Deixa eu falar para você. Você tem um pai que cuida de você. Mesmo que todo mundo te abandone, mesmo que todo mundo te esqueça, mesmo que você fique sozinho neste mundo, calma, você não está sozinho neste mundo, você tem um pai que cuida de você. E Ele é um pai abundante, nunca vai te deixar faltar nada, pelo contrário, Ele vai te dar em abundância. Amém. Aí você pode me dizer: mas Frei, não é verdade, porque está faltando isso na minha casa, eu não estou conseguindo pagar as... Calma. Repito, não queira entender o porquê de tudo, mas o essencial não está lhe faltando. Sempre pensa assim: o essencial não está me faltando. E o que é o essencial? Uma comidinha para comer, uma roupa para vestir, um lugarzinho para dormir. O resto a gente resolve depois. O problema do ser humano hoje é que a gente não se contenta com pouco mais. A gente quer tudo do bom e do melhor. Esses dias eu estava vendo um comercial de um carro. O carro faz tudo. O carro faz tudo. O carro estaciona sozinho. Aliás, um dia eu fui lá nos States, aí eu sentei no carro que eu nunca tinha sentado na minha vida. Eu estava lá no restaurante comendo, aí o homem apertou o botão, o carro veio sozinho. Falei: meu Deus, o carro veio só.
estacionou só. O problema é que a gente vai se acostumando com coisa boa. O ser humano de hoje, ele vai se acostumando com coisa boa, e quando recebe uma coisa mais simples, não quer mais. Então, às vezes não é que você não tem, às vezes é que você quer uma coisa melhor. Mas Deus não te disse que daria coisas melhores para você. Deus te disse que você teria o que você precisa. Ele não disse a marca. Ele não disse a quantidade. Então cuidado. Cuidado para não entrar no consumismo. Quantas pessoas eu já encontrei que diziam: meu problema é que eu saio para a rua e eu volto com um monte de coisa. A pessoa que sai para a rua e sempre gasta, e aí quando chega em casa, chega com um monte de coisa. E para que você comprou isso? Eu não sei. E ela nunca usa aquilo que ela comprou. Você já teve a experiência de comprar algo e não usar? Já. Porque você é zóio grande. Você já teve a experiência de colocar comida no prato e não comer? Zóio grande. É medo de morrer de fome. Às vezes você vê aquele monte de gente, você fala: eu já vou garantir o meu. Aí depois não aguenta comer. Ser humano é gente ruim. Ser humano não sabe confiar em Deus. O ser humano muitas vezes só pensa em si mesmo. Então, Frei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que então deixar Deus cuidar de mim? Não, você tem que fazer a sua parte. Você tem que acordar de manhã, você tem que trabalhar, você tem que fazer a sua parte. Também não é viver na mordomia, viver tranquilo e viver achando que Deus vai fazer tudo. Não, Deus quer fazer tudo através de você. Faça a sua parte e Deus fará a dele. E se um dia isso deu errado, pode ter certeza que não foi a parte de Deus que errou, foi a sua. Se alguma coisa deu errada na sua vida, pode ter certeza, não foi Deus que errou em algum lugar, fui eu quem errei e preciso saber retornar, ver aonde eu errei e retornar no meu caminho. Amém. Vamos confiar a nossa vida em Deus? Você vale mais que os pássaros. Deus deu a vida por você. Deus cuida de você. Vamos cantar Cuida de Mim? Vamos ficar de pé? Feche teus olhos. Se coloca diante desse Deus que cuida de você. Desse Deus que cuida de você. Pensa nas suas dificuldades. Deus nunca te deixou. Deus nunca te abandonou. Eu sei que você pode até passar por situações difíceis. Você pode até passar pelo vale da sombra da morte.
mas Ele nunca te deixou. Diga comigo: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, porque o Senhor está comigo, com o bastão e com o cajado. Em Ti eu tenho a segurança. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Eu estou rezando com você o Salmo 22 ou 23. Cuidas de mim. Sei que Tu cuidas de mim, Senhor. Cante isso. Cuida de mim. Sei que Tu cuidas de mim, Senhor. Sei que Tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim. Cuidas de mim, Senhor. Sei que Tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale, Ainda que eu ande pelo e atravesse a sombra da morte, a sombra da morte, cuida de mim. cuidas de mim. Cuida de mim. Mesmo que eu não queira a Tua presença, Mesmo que eu não queira a Tua presença, mesmo que eu me afaste de Ti, mesmo que eu me afaste de Ti, cuidas de mim. cuida de mim. Ah, Deus, cuidas de mim. Cuida de mim. Cuidas de mim. Mais uma vez, cuidas de mim. Cuida de mim. Sei que Tu cuidas de mim, Senhor. Cuida de mim. Sei que Tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e eu atravesse a sombra da morte, cuida de mim. Cuida de mim. Mesmo que eu não queira, Mesmo que eu não queira a Tua presença, mesmo que eu me afaste de Ti, cuida de mim, cuida de mim. Eu queria que você voltasse um pouco às situações do seu passado, situações muito difíceis, mas hoje você olhando para trás, você percebeu que Jesus estava cuidando de você. Naquele dia você não via, naquele momento você não percebia a mão de Deus, mas hoje você consegue entender que Deus estava cuidando de tudo, e você só se livrou disso porque Deus estava cuidando de você. Quantas situações do seu passado não era mais nem para você estar aqui? Talvez você passou por um grave acidente. Ah, quantas pessoas passaram por um acidente, quase você foi atropelado na rua, ou você chegou a ser atropelado, ou você chegou a passar por um acidente grave e você está aqui. Quantos de vocês pegaram a Covid-19 e estão aqui hoje? Ah, Deus cuidou de cada detalhe. Deus cuidou, foi Ele que colocou aquele médico, foi Ele que te levou naquele horário, foi Ele que te levou naquele hospital, foi Ele quem cuidava de tudo. Nada acontece por acaso. Nada. Tudo acontece de acordo com a providência de Deus. Cante
Repete mais uma vez: cuida de mim. Cuida de mim. Eu sei que tu cuidas de mim, Senhor. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e o atravesse a sombra da morte, cuidas de mim, cuidas de mim. Mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim. Então agora eu convido você a estender suas mãos para Jesus e falar para Ele: a partir de hoje eu te dou minha vida. Eu quero me abandonar em tuas mãos, como um pássaro, como um pássaro, porque o pássaro se entrega. Se entrega agora para Jesus. Não queira mais agora tomar posse da sua vida, querer entender todas as coisas, querer entender o porquê disso, o porquê daquilo, não querer entender do futuro. Não. Deixa Deus cuidar de tudo. Deixa Deus cuidar dessa situação tão difícil para você, que você não sabe o que fazer. Eu preciso dizer isso para você. Deus está cuidando do seu filho. Mais do que você cuidar do seu filho, é Deus quem está cuidando dele. Esse filho só foi emprestado para você. Deus só te emprestou esse filho. E você é um instrumento de Deus para cuidar dele, mas você não é o único. No fundo é Deus quem cuida do seu filho. E talvez o teu filho esteja igual a um filho pródigo, afastado, rebelde. Mas calma, ele é filho de Deus. Ele vale mais do que os pássaros. E Deus está cuidando do seu filho. Mamãe, Deus está cuidando do seu filho. Papai, Deus está cuidando do teu filho. Ei, Deus está cuidando da tua empresa. Mais do que você cuidar, é Deus quem está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Deus sabe das tuas dívidas. Deus sabe as contas que você tem para pagar. Deus sabe de tudo. É Deus quem está cuidando de você, filho. Cuida de mim. Cuida de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuida de mim. Sei que tu cuidas. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Você cuida de mim. Cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Sei que tu cuidas de mim. Cuidas de mim. Ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu ande pelo e o atravesse a sombra da morte, eu atravesso a sombra da morte, cuida de mim, cuidas de mim, cuidas de mim. Mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, mesmo que eu me afaste
vocês já passou pela beira da morte aí? Levante a mão. Já passou uma vez pela beira da morte por uma enfermidade, por um acidente? Você passou na beira da morte, Deus estava lá cuidando de você. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Talvez você está passando hoje por uma situação muito difícil. Deus está cuidando de você. Talvez o teu casamento está passando à beira da morte. Deus está cuidando dele. Mesmo que eu não queira a tua presença, como filho pródigo. O filho pródigo um dia não quis a presença do pai mais. Mas mesmo que você não queira a minha presença, eu não vou deixar de cuidar de você. Eu não vou deixar. Ainda que eu ande pelo vale e eu atravesse a sombra da morte, cuida de mim, cuida de mim. Mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, mesmo que eu me afaste de ti, cuida de mim. Ah, Deus, cuida de mim. Cuida de mim. Pode aplaudir esse Deus que cuida de você. Ele cuida de você. Cada detalhe. Cada detalhe. Amém.